O que a neurocirurgia me ensinou sobre alta performance? Esse é o tema desse vídeo do canal Dr. Matheus Neuro. Então seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós vamos falar muito sobre neurociência, neurocirurgia, sobre cérebro, saúde cerebral e por aí vai. Então tem muito tema bom por aqui. Espero que você fique conosco. Então já curte esse vídeo e clica aí, se inscrever no canal e o sininho para você não perder nada a partir de agora. Vamos começar o nosso vídeo falando um pouquinho da minha experiência na neurocirurgia. Eu sempre quis fazer neurocirurgia, desde quando eu tinha por volta de uns 14 anos. Eu conto essa história várias vezes, em que eu estava naquela indecisão do que fazer na minha vida, qual faculdade fazer, e de repente um familiar me sugeriu um filme que chama Mãos Talentosas, a história de Benjamin Carson. Esse filme, ele é excepcional. Benjamin Carson era um menino jovem em que nasceu numa família pobre e era sofria muito preconceito na escola, sofria muito preconceito porque, além dele ser negro, ele era pobre e era taxado de burro, porque ele não aprendia nada. E no decorrer do filme, descobriu-se que ele tinha, na verdade, era miopia, então tratou essa miopia e, de repente, ele se transformou em um gênio, se despertou ali como um bom estudioso e foi estudando, até que ele decidiu fazer neurocirurgia. E ele fez a cirurgia dos gêmeos siameses, cirurgias de epilepsia, o neurocirurgião pediátrico mais famoso do mundo. Atualmente, se eu não me engano, ele ainda trabalha no Johns Hopkins, ele é o chefe de serviço de lá e já foi, inclusive, senador americano. Então esse foi o filme que me inspirou a fazer neurocirurgia. Foi por isso que eu quis entrar na neurocirurgia. Eu falei, cara, peraí, que negócio legal, vou estudar mais sobre isso. E parei e fui estudar sobre o cérebro. Estudando sobre o cérebro, eu percebi que nós temos uma imensa capacidade. Nós temos a maior capacidade de todas. Talvez o cérebro seja realmente a imagem de Deus sobre nós. Seja realmente todo o potencial divino dentro das nossas cabeças, do nosso crânio. Então, eu comecei a estudar o cérebro e simplesmente fiquei apaixonado. Falei, cara, que estrutura maravilhosa, como é que pode uma coisinha pesando ali menos de 2 quilos e fazer tanta coisa, conectar com o mundo, tantas ideias extraordinárias. Leonardo da Vinci criando aquele tanto de imagem bonita, aquele tanto de escultura, aquele tanto de invenção nova. O avião, o carro, tudo sendo tão criativo e tão lógico ao mesmo tempo, vindo Einstein falando de matemática e física de uma forma tão maravilhosa, e aquilo foi bombardeando a minha cabeça. Eu falei, eu quero estudar mais sobre isso. Então, toda a minha vida foi pautada, a minha vida profissional foi pautada em alcançar o meu objetivo de me tornar neurocirurgião, que eu estou quase conseguindo. Agora estou no último ano da residência, então falta pouco para mim conseguir esse meu objetivo, que é a neurocirurgia. Onde eu quero chegar? Você tem tudo aí com você. Dentro dessa cabeça sua, você tem um mundo inteiro que é só seu. Nós somos únicos, até uns gêmeos univitelinos, idênticos, eles são únicos, porque dentro da cabeça deles tem um cérebro que tem o único pensamento que é dele, tem o único funcionamento que é dele. Então, isso é maravilhoso. Isso torna nós super poderosos para fazer coisas extraordinárias. Só vai depender das nossas escolhas, do que nós iremos fazer ali no nosso dia. Então, cheguei na neurocirurgia e um belo dia, meu primeiro plantão, chega um menino de 14 anos. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas vou chamar ele de Joãozinho. Joãozinho sofreu um acidente de bicicleta. Ele simplesmente estava passando ali na avenida e caiu de bicicleta de cara no chão. Eu, logicamente, sem saber quase nada ainda de neurocirurgia, não sei aquelas partes básicas de anatomia, fisiologia e por aí vai, chegou esse menino no plantão com as pupilas abertas, e quando as pupilas abrem é sinal de que
o sistema nervoso está sofrendo a ponto de que aquela pessoa está quase morrendo. É quando o tronco cerebral, que é essa parte aqui, ó, já está sendo acometida. E essa parte aqui, ela é a parte vital do nosso cérebro. É ela que nos mantém vivo. É ela que tem as funções da respiração, dos batimentos cardíacos e, inclusive, a função dos olhos. É por isso que na hora que a pupila dele abriu, não estava reagindo à luz, aquilo realmente me assustou. E eu simplesmente entrei em pânico. Para quem não sabe também, eu já tive ansiedade durante a faculdade e aquilo até me lembrou umas crises de pânico que eu chegava a ter durante a faculdade, que eu já não tinha há muito tempo. Eu falei, cara, que loucura, o que eu vou fazer? Meu Deus, liguei pro chefe rapidinho. E tem algumas coisas que você tem que fazer, e eu já sabia o que tinha que fazer, só que na hora não vinha na memória. É levar a cabeceira, levar esse menino pro bloco, fazer tomografia logo e tal. E era tanta informação que se misturava que eu não sabia muito o que fazer. E aí o chefe chegou, falou, não, calma, uma coisa de cada vez, vamos levar a cabeceira, vão fazer a tomografia, fez a tomografia, agora faz um manitol, vão levar para o bloco, liga para o anestesista, tal, posicionamos, entramos para a cirurgia, drenou, era um hematoma extradural gigantesco, terrível. E aí aquele menino que entrou em coma profundo, com as pupilas abertas, quase morrendo, foi para o CTI, passou lá vários dias, chegou aí para traqueostomia, enfim. Quando ele saiu do hospital, ele saiu muito bem, saiu andando, conversando, me agradeceu. Mais de 1 mês e meio depois de internação, a mãe super grata e tudo. E aquilo me fez perguntar, eu falei, cara, eu preciso aprender a tomar decisões sob pressão. Eu preciso parar para pensar sob pressão. Então esse é o primeiro ponto da alta performance. É você aprender a se controlar sob pressão. Como que você faz isso? Com treinamento. Hoje, por exemplo, eu não passo mais uma coisa dessa. O paciente chega para mim, pós-traumatizado grave, eu vou, examino, faço as primeiras medidas para hipertensão intracraniana, levo para tomografia, já marco no bloco, opero. E aí, o treinamento se torna parte fundamental do autocontrole. Você se controlar sobre alta pressão é muito importante para alta performance. Lembra? Alta performance é sempre você alcançar o seu objetivo, né? O meu objetivo, então, é salvar a vida do paciente de forma mais rápida e mantendo a minha saúde. Imagina que toda vez que chega um paciente grave desse, eu me estressasse, ficasse ansioso e tudo mais, e de repente eu não conseguisse fazer nada, eu não ia chegar no meu objetivo, aquilo ia me paralisar, e eu também ia desenvolver hipertensão arterial, ansiedade, aquela coisa toda. Então, isso que é alta performance. É você ter autocontrole sob pressão, tá? É uma das partes da alta performance, na verdade. Então, primeira coisa, autocontrole. Desenvolva autocontrole. Mateus, como que eu vou desenvolver autocontrole? Tem que treinar. Treina seu cérebro. Treina seu cérebro para se controlar em momentos de alta pressão. Em momentos que você vai dar uma palestra, você cria técnicas de respiração, meditação, mindfulness, em que você consegue controlar sua mente naquela pressão extrema que você está sofrendo naquele momento. Então a neurocirurgia me ensinou isso, me ensinou que para mim ter alta performance, primeiro de tudo, eu tenho que ter autocontrole, tá? Então gravem isso, treinem o autocontrole, porque isso é muito importante. O segundo ponto que eu quero frisar com vocês é: alta performance também exige organização. Eu sempre falo que quando a gente vive de disciplina, eu sou uma pessoa disciplinada, eu vou na academia todos os dias, isso é extremamente chato. É muito chato eu ter que cumprir simplesmente um cronograma, cumprir simplesmente um horário ali que eu tenho que ir. Isso não é legal. Enquanto que a motivação ela é muito condenada. Por quê? As pessoas condenam a motivação porque ela é passageira, você não consegue os seus resultados com motivação e tudo isso. Então, assim, existe um artigo que eu publiquei agora em janeiro, esse artigo chama Disciplina Motivada. Se você tiver interesse, eu vou deixar o título dele aqui, você entra lá para poder ter acesso,
tá? Ele tá de acesso gratuito, então é só entrar e ler. A disciplina motivada é justamente quando você tem que cumprir esse cronograma, você tem que cumprir essa organização e mesmo assim você tem motivação para isso. Ah, mas o que isso tem a ver com alta performance? Tudo. Lembra que eu falei que o segundo passo da alta performance, a segunda etapa, a segunda coisa que você tem que ter é organização? Quando você tem organização, você é uma pessoa disciplinada, você vai cumprir aquele calendário organizado. Mas se você simplesmente cumprir esse calendário organizado, você vai ficar desmotivado no meio do caminho. Então você tem que ter um jeito de ter motivação associada com a disciplina, que é a disciplina motivada. Disciplina motivada acontece quando você cumpre o calendário juntamente com visualização concreta dos seus objetivos, quando você cria uma autossugestão pessoal de que você consegue fazer aquilo e que você é bom naquilo, tá? Então, você programa o seu cérebro para ficar bom naquilo, o seu mindset fica excelente e depois você está em um ambiente altamente motivador. Como que a neurocirurgia me ensinou isso? Toda vez que chega um paciente politraumatizado, como esse que eu falei para vocês, o cara bateu a cabeça, chegou lá, muito grave e tudo mais, eu preciso atendê-lo. Além de eu manter o autocontrole, eu tenho que ter uma organização. Qual o passo a passo que eu vou seguir? Então, primeiro, eu vou elevar a cabeceira desse paciente, depois eu vou examiná-lo, depois eu vou levá-lo para a tomografia. Isso aqui é um exemplo de que a gente tem que organizar os passos na nossa cabeça. Na nossa vida não é diferente. O nosso cérebro tem total capacidade organizacional. O nosso lobo frontal está aí para isso, para que a gente consiga se organizar e consiga atingir os nossos resultados de forma mais previsível. Você tem que ter previsibilidade. Você ter um resultado bom não tem que ser uma surpresa para você. Você ter um resultado bom não tem que ser surpresa para você. Isso tem que ser previsível, você já tem que ter certeza do que vai acontecer. E isso acontece através da organização. Então, o segundo passo da alta performance, se organize. Organize o seu dia, organize as horas, organize o seu mês, organize as suas finanças. Tenham organização. Beleza? O terceiro passo da alta performance é justamente você criar um mindset. O que é criar um mindset, Matheus? O que é mindset? Mindset é você nasce com o cérebro virgem, vamos dizer assim. O cérebro é como se fosse uma folha em branco. E nessa folha, ela vai sendo desenhadas e escritas algumas coisas até por volta dos seus 7 anos. Então, cria o raciocínio comigo. Você está lá e você aprende lá na sua família, na sua casa, que dinheiro é ruim, que dinheiro não nasce em árvore, que para conseguir dinheiro é muito difícil, ou é roubando, ou é herdando, ou é vendendo droga. Quantas vezes você já escutou uma frase dessa? Dinheiro não nasce em árvore. Isso são crenças que vão sendo criadas no seu cérebro. Além dessas crenças, quando você vai crescendo, você vai vivenciando a vida, você vai tendo experiências. E algumas dessas experiências são experiências negativas. Então, experiências negativas, elas deixam uma janela killer no seu cérebro, que é uma janela traumática. Então, junta experiência, mais essas crenças limitantes, mais o ambiente que você está ali envolvido, um ambiente que não te apoia, um ambiente que tem muita reclamação, um ambiente que não vive em alta performance. Você conhece, você bate o olho, você sabe o ambiente que é de alta performance. Você olha para um ambiente que não é de alta performance, você sabe que ele não é de alta performance. Tá? Então, vamos lá de novo. Quando você tem suas crenças, pode ser elas limitantes ou construtivas, quando você tem suas experiências passadas, quando você tem um ambiente que você está envolvido e quando você tem a sua identidade, você tem o seu mindset. E isso tudo é um filtro, é o seu jeito de olhar o mundo. Então, quando entra informação através de você,
esse filtro que está lá no seu cérebro, embutido, lá no seu subconsciente, ele filtra essas informações e você interpreta elas. Se o seu mindset for de crescimento, você vai interpretar de forma positiva. Se o seu mindset for ruim, pobre, você vai interpretar aquelas informações que vai chegar até você de forma negativa. Mas o que isso tem a ver com a neurocirurgia? Para mim operar bem o paciente, isso eu fui adquirindo através do tempo, de treinamento e de tudo mais, eu tenho que ter certeza de que as minhas habilidades estão provadas e que eu vou fazer o melhor para meu paciente. Então, quando chega o mesmo politraumatizado lá que eu falei para vocês, que eu tenho que ter autocontrole sobre pressão, que eu tenho que ter organização e agora o mindset, por quê? Eu tenho que ter certeza que eu vou entrar e resolver. Neurocirurgia não tem segunda chance, não tem jeito de eu entrar na cirurgia e não dar o meu melhor. E não ser o melhor cirurgião que eu posso ser para aquele paciente. Então, é por isso que algumas pessoas até se perdem nisso e até fala que neurocirurgião é egocêntrico, que neurocirurgião se acha Deus. Mas não é se achar Deus, eu não tenho ego nenhum comigo. Mas quando eu entro para uma cirurgia, eu tenho certeza que eu sou o melhor cirurgião para aquele paciente. Esse é o meu mindset. Eu tenho as informações chegando, trauma grave, paciente grave, tudo, o meu cérebro interpreta como: nossa, eu não sei, eu não sei o que fazer agora, eu estou meio perdido, ai meu Deus, e se acontecer? Não. Eu tenho que ter certeza de que eu vou dar o meu melhor para aquele paciente. Eu sou a melhor pessoa para atender ele naquele momento que ele precisa de mim. Então esse é o terceiro passo da alta performance que a neurocirurgia me ensinou. Eu preciso ter um mindset de crescimento se eu quiser operar bem o meu paciente. Não tem como eu entrar para uma cirurgia com pensamento de perdedor, com mindset de perdedor, achando que eu já perdi aquela cirurgia, que o paciente é muito grave, que não tem muita coisa para fazer. Eu tenho que chegar com a certeza que eu sou o melhor que ele tem naquele momento, para salvar essa estrutura tão maravilhosa que é o nosso sistema nervoso. Beleza? Eu vou deixar esses 3 passos com vocês, essas 3 etapas, e nos acompanhem, me acompanhem aí nos próximos vídeos. Lembra de curtir, compartilhar e comece aí se inscrevendo no canal para que os próximos conteúdos também sejam entregues para você. Vou deixar esses 3 passos e espero que nos próximos vídeos vocês possam acompanhar mais essa trajetória de neurocirurgia, neurociência, alta performance e tudo mais. Beleza? Muito obrigado e sejam novamente muito bem-vindos ao canal Dr. Matheus Neuro.